Agora, daquele caso, daquela operação que rolou hoje envolvendo aí grandes empresários, inclusive desde amanhã a gente tem noticiado aqui no All News primeira edição o envolvimento, né, de grandes empresários, como é o caso desse que aparece aí no seu vídeo. E é o seguinte, deixa eu trazer aqui para você as informações. O empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultra Farma, e o executivo da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, são alvos de mandados de prisão temporária, numa operação contra suspeitos de favorecer empresas do setor de varejo em troca de propinas em São Paulo. Sidney e Mário fariam parte de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais, tributários do Departamento de Fiscalização da Secretaria do Estado da Fazenda de São Paulo. O dono da Ultra Farma foi preso numa chácara na cidade de Santa Isabel, na Grande São Paulo, e o diretor da Fast Shop foi preso num apartamento na capital paulista. A informação foi confirmada pelo UOL com o Ministério Público de São Paulo, que foi o responsável por essa operação. 2 postos altos também foram presos por suspeita de movimentarem 1 bilhão, com B de bola, 1 bilhão de reais em propina. A Fast Shop afirmou que colabora com as autoridades, mas que não teve acesso ao conteúdo da investigação. Já a Ultra Farma foi procurada e até agora não se manifestou. Vamos trazer para cá a Josete Goulart, nossa colunista, para falar um pouco sobre o Sidney Oliveira. Provavelmente você já viu essa imagem, já ouviu esse nome, porque ele é um dos grandes anunciantes de várias emissoras de televisão, não é isso, Josete? Por que será que isso acontece? Nos conte, seja bem-vinda, uma boa noite para você. Olá, boa noite, prazer enorme estar aqui, inclusive um prazer enorme estar dividindo a tela com o Coach, é um prazer enorme, agora não está mais dividindo, mas estou aqui, Diego. Obrigada aí por me chamar aqui para contar um pouco essa história. Bom, o Sidney Oliveira, ele é um dos casos em que ele é o garoto propaganda, né, da própria marca. E isso acaba sendo um problema quando acontece um caso de prisão como esse. Mas, além disso, ele é muito polêmico e controverso aí no mundo publicitário, porque os rankings mostram que a Ultrafarma é um dos maiores anunciantes do país. E isso não bate muito conversando com outras empresas donas de redes farmacêuticas, né? Não de farmacêuticas, porque as farmacêuticas são, de fato, grandes anunciantes, mas donas de redes farmacêuticas, os valores parecem meio controversos. Por exemplo, a gente tem um ranking da Monitor, que é uma empresa de consultoria e que pega essas informações com diversas agências e com as TVs, e também digital, não é só TV, eles dão conta de que a Ultrafarma investe 1 bilhão de reais por ano, e o Sidney Oliveira, outro bilhão por ano, o que daria 2 bilhões de reais, o que seria mais do que o Itaú investe, por exemplo, e mais do que a Claro investe, do que a Vivo investe, que são, de fato, grandes anunciantes. Uma das questões que o pessoal levanta é que esses números, eles não consideram os descontos que as redes de TV dão. Quando você vai negociar, não vai o preço de tabela, né? Você leva um desconto e aí nesse desconto talvez seja menos que eles investam, que seria algo em torno de 300 milhões, que é o que o pessoal mais ou menos estima que eles investam. O que já é bastante coisa, porque, por exemplo, a droga Raia e a droga Zil, que são do grupo RD, eles investiram no ano passado 160 milhões e eles têm mais de 3 mil lojas espalhadas no país. A Ultrafarma a gente nem consegue saber quantas lojas eles têm, estima-se que são 300, mas em 2020 o próprio Sidney Oliveira falava que ia avançar para 1.000 lojas, então fica um pouco meio confuso do quanto de fato eles investem. Mas uma coisa é certa, se a gente está falando aí de propinas de 1 bilhão de reais e é só a propina, imagina a quantidade de crédito tributário que esse pessoal estava usando, né? Porque esse é só um percentual do que o pessoal estava usando. Então, assim faz rodar o dinheiro, né? Fica muito mais fácil. E aí tem toda a questão de ele ser garoto propaganda, né? Que também é uma coisa que muitas marcas não fazem isso, do dono ser o garoto propaganda. Tem até outras que fazem um pouco, como a CIMED, que também é do mesmo ramo, mas agora eles já estão lançando outras marcas como a Carmed, que daí já não tem mais o dono aparecendo, mas essa questão do dono tem quando é uma operação, por exemplo, ou se tem algum problema de imagem, acaba afetando toda a operação. Mas em julho desse ano eles lançaram um avatar do Sidney Oliveira, e que agora, enfim, vai poder ser usado aí enquanto ele estiver na prisão. Vamos ver como é que vai se desenrolar.
Agora não vai pegar tão bem assim. Senhor propaganda, né? O Sidney Oliveira. Oi, Couto, muito dinheiro movimentado, né? Pois é, isso que eu ia falar, Diego. Estamos pensando a mesma coisa. É muito dinheiro e já faz tempo que esse esquema está funcionando aqui em São Paulo. Foi o que a polícia informou hoje, né? E mais, não são só essas duas empresas varejistas que estão sendo alvo da polícia. O delegado responsável pelo caso diz que eles estão investigando várias outras empresas que também usavam o mesmo esquema. Você tem ideia de quais poderiam ser essas outras empresas, de que setor da economia? Bom, o pessoal, a polícia informou que é basicamente varejista, porque a gente está falando de ICMS, né, que é o imposto estadual, e que essas varejistas elas acabam com muito crédito, porque tem essa questão de cada estado tem uma alíquota diferente e tem a questão da substituição tributária. Por exemplo, você paga o imposto da energia elétrica, você paga ICMS, e aí as lojas acabam tendo que absorver isso e pagar, então você acaba gerando muito crédito tributário, principalmente no setor varejista. Então, acredito que seja mais nesse setor. E, normalmente, as consultorias tributárias, elas cobram de 20% para descobrir créditos que essas empresas sequer sabiam que elas tinham. Então, estima-se que esse 1 bilhão deva ser mais ou menos uns 10% a 15% de comissão, o que daria uns 10 bilhões de reais só de crédito tributário que essas empresas poderiam ter usado, mas isso é só um chute, porque a gente não sabe quanto que ele cobrava de comissão exatamente. Vamos seguir acompanhando as investigações. Josete, obrigado, viu? Um abraço, boa noite. Obrigada boa noite. Couto, você ia falar alguma coisa? Eu estava fechado o microfone. Não, só ia comentar que a gente paga tão caro nos remédios e eles têm 1 bilhão só para distribuir propina, né? Podia distribuir isso em remédios para quem precisa. Imagina quanto não faturam, né, meu amigo? Falando nesse assunto... Pois é. O salto patrimonial na empresa da mãe de um auditor fiscal da Fazenda do Estado de São Paulo foi o que levantou a suspeita do Ministério Público do Estado e deu início à operação que acabou com a prisão do dono da Ultrafarma e de um executivo da Fast Shop hoje. Em 2021, o patrimônio declarado pela empresa da mulher foi de 411 mil. E em 2023, ela declarou 2 bilhões, com B de bola de novo, 2 bilhões de reais. As informações são do Ministério Público de São Paulo, que fez a operação busca e apreensão na sede da Smarttex, que é o mesmo endereço do auditor fiscal, em Ribeirão Pires. Deixa eu trazer para cá o Marcelo Igreja Papa, que é advogado criminalista, ele também é especializado em direito penal econômico, para a gente entender do que se trata. São valores altíssimos, né, o Marcelo? E como é que é feita, né? A investigação mostra que de que maneira era feito esse esquema. Boa noite, Diego, tudo bem? Pelo que parece, foi uma apuração do Ministério Público, né, do Grupo Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, e, como você bem disse, houve aí um estranhamento muito grande desse aumento patrimonial da empresa, desse auditor fiscal. O que parece é que esse auditor fiscal existe uma fila de créditos tributários que precisam ser analisados se vão ser efetivamente ali contemplados para as empresas, e me parece que ele passava na frente as empresas que pagavam propina para ele. Couto. A gente sabe que crimes que envolvem saúde pública têm agravantes. Nesse caso específico aí, que mexe com remédios, o que os advogados pensam sobre o crime, que tipo de crime é e que pena pode ser dada, sendo um crime contra a saúde pública também? É que, nesse caso, pelo menos por enquanto, a investigação do Ministério Público focou esse esquema de propina e esse modus operandi de se furar a fila para que se pague o crédito tributário. Então, pelo menos até o momento, não houve, né, não se identificou nada que pudesse levar ao fato de que houve também ali algum tipo de problema na comercialização dos medicamentos em si, né? Então, ou seja, a operação, pelo que se tem notícia, focou nos crimes de corrupção passiva, né, que é o recebimento dessa propina pelo funcionário público, corrupção ativa, que é o pagamento
né, dessa propina para o funcionário público, o crime de lavagem de dinheiro, que seria a forma como esse dinheiro teria sido, digamos, ocultado para que não aparecesse que era efetivamente um pagamento de propina. Isso noticiou também o possível crime de organização criminosa, justamente porque se estabeleceu esse esquema entre esses empresários e os auditores fiscais para que se tivesse algum tipo de vantagem financeira, né, nesses créditos tributários. Marcelo, como é que é feito? Porque tinha o esquema, segundo o Ministério Público, é para devolver, né, parte dos valores que eles pagavam, eles receberem de volta, né? Como é que é isso, assim, para um leigo como eu, para ficar mais claro? É porque muitas vezes o que se passa é que uma empresa, né, no final do ano fiscal dela, dentro do final ali do fechamento, digamos assim, do caixa dela, vamos dizer assim, de uma maneira mais leiga, se descobre que ela acabou pagando mais tributos do que deveria. Porque isso, de alguma maneira, vamos dizer assim, se paga mensalmente de uma maneira automática, mas depois se verifica que pode ser que a empresa tenha ali créditos com o Estado, né? Ou porque pode ser que se identificou que esse tributo foi pago a mais, ou porque, se de alguma outra maneira, talvez judicial, se conseguiu obter ali uma decisão que mostrou que tal tributo não era devido, só que o tributo já foi pago. Então, na prática, o que se passa é que o Estado acaba tendo quase que uma dívida com a empresa, né? E fica esse crédito da empresa ali, né, no Estado, e a empresa muitas vezes pode até usar isso para abater outros tributos, assim por diante. Só que isso é objeto de análise, ou seja, para que o Estado reconheça que efetivamente a empresa tem esse crédito, existe uma fila, né? Existe ali uma análise que é feita para se verificar se efetivamente se pagou mais tributo ou se de fato não houve pagamento a maior desse tributo. Então, se identificando que existe um crédito tributário, a empresa pode fazer isso de uma maneira super lícita, né, correto, pode obter ali uma série de isenções, pode abater tributos que seriam pagos futuramente. A questão é, como eu disse, depende de análise da Secretaria, a Secretaria de Tributária do Estado, né? Em geral, depende da Secretaria para fazer essa análise. Se o auditor fiscal acaba passando na frente, para a empresa é algo que acaba lhe trazendo benefícios, porque ela não precisa aguardar todo um período que, em geral, se demora para se compreender se efetivamente existiu crédito ou se não existiu crédito. Uma última dúvida aqui, uma última pergunta para você, Marcelo. O patrimônio da mãe foi o que chamou a atenção para essa fraude, né, para esse esquema. É incomum, né, a pessoa ter um patrimônio de 400 mil e em 2 anos passar a ter de 2 bilhões de reais. Exatamente. Esse ponto, até que, pelo que se noticiou, foi digamos, o estopim para o início da investigação. É muito irreal que uma empresa, que depois até houve uma busca e apreensão, né, hoje nessa empresa, e se descobriu que o único funcionário da empresa era justamente a mãe do auditor fiscal. Ou seja, o que nós chamamos de empresa de fachada, vamos dizer assim. Uma empresa que foi criada para receber dinheiro das empresas que estavam interessadas em pagar essa propina. E daí esse acréscimo patrimonial ou acréscimo no faturamento da empresa é realmente desproporcional, né? E hoje nós temos agências no país que identificam isso, né? Existem relatórios que são enviados, por exemplo, pelo COAF para o Ministério Público, demonstrando ali uma disparidade entre o que havia antes, né, e o que se passou a ter na empresa. E isso, muitas vezes, como no caso, acaba levando à abertura de uma investigação. Perfeito. Vamos seguir de olho nessa investigação, então. Marcelo Egreja Papa, especialista em Direito Penal Econômico. Obrigado por nos atender, Marcelo. Boa noite. Obrigado a você, Diego. Um prazer e satisfação. Valeu.